Vamos lá para a notícia que é importante, né? Para nossas atualidades aqui no canal Parabólica. Cessar-fogo foi aprovado no Conselho de Segurança da ONU, mas o que é diferente em relação às outras propostas de cessar-fogo que a gente teve? Inclusive, a gente já teve proposta de cessar-fogo que foi aprovada lá atrás. A gente tem aquele imbróglio no Conselho de Segurança de veto, né? Os países que têm poder de veto, Estados Unidos, China, Rússia. Então, o que é diferente? A diferença já vou abrir aqui para vocês direto, né? Diretaço, é que, opa, não é aqui, peraí. A diferença é que essa proposta foi elaborada por Israel. Mas como você não tem necessariamente uma representatividade de Israel no Conselho de Segurança da ONU atualmente, ela foi elaborada por Israel e levada ao Conselho de Segurança pelos Estados Unidos, certo? Foi levada pelos Estados Unidos. Todo mundo aqui, nesse caso agora, parece que tem concordado que é importante ter essa proposta, ter um cessar-fogo. Foram 14 votos a favor, zero contra e uma abstenção. Essa abstenção foi feita pela Rússia. Tá bom? O grande medo, o grande temor era que a Rússia fizesse o veto. E você sabe como é que é. Se um dos países com poder de veto faz um veto, acabou. Essa proposta não passa. Por isso que é o poder de veto que a gente chama. Mas dessa vez a Rússia, ela não votou a favor, mas ela se absteve. Então, foi aprovada. O que não garante que ela seja cumprida, sendo que as duas partes precisam se organizar para isso. Quais partes que a gente está falando? Israel, de um lado, que fez a proposta, mas também não garante que vai seguir. Tem gente que pode falar que pode ser um blefe, porque Israel não seguiu nenhuma proposta até agora, não cedeu a nenhuma pressão feita internacionalmente, nem mesmo pelos Estados Unidos, que faz uma pressão, não é 100%, mas faz lá a sua pressão. E, enfim, mas foi aprovado. Essa proposta, ela estabelece um cessar-fogo gradual em três fases. Atenção, coloquei aqui para vocês essas três fases. A primeira fase, a gente tem um cessar-fogo por 6 semanas, é a fase inicial, 6 semanas de cessar-fogo. Nós temos com essa proposta a retirada das tropas israelenses das áreas com densidade demográfica alta de Gaza, então não é uma retirada 100% ou total de Israel das áreas de Gaza, mas sim das áreas com maior densidade demográfica, onde tem mais gente, centros urbanos maiores, certo? Libertação de uma primeira não, porque já teve uma outra parte, mas de uma parte dos reféns que estão sob poder do Hamas, entre eles prioridades para mulheres, idosos e feridos, e também libertação de uma parte, a troca também dos reféns das pessoas que foram sequestradas por Israel ao longo desse tempo, que estão da Palestina, que estão sob poder de Israel. Então você tem uma troca nesse caso, tá bom? Essa é a primeira fase. Passadas essas 6 semanas, há todo um processo para que os países envolvidos, tanto aliados de cada lado, eles possam conduzir, ajudar a conduzir esse processo de pacificação. Entre aspas, a gente até explica por que essa aspas daqui a pouco. A segunda fase é o restante, a libertação dos restante dos reféns dos dois lados, certo? Tanto de Israel quanto do lado do Hamas. E aí sim a gente tem na segunda fase a retirada definitiva das tropas de Israel de Gaza, dos territórios palestinos, tá bom? Onde estiver na Cisjordânia, estiver em Gaza, serão retirados. Então essa é a segunda fase, ela é a definitiva, tá bom? E aí você tem uma terceira fase, que é a colaboração internacional, é a questão da solidariedade internacional para a reconstrução de Gaza, que está destruída, que não é a destruição de Gaza já é até anterior, sabe? O início dessa anterior ao 7 de outubro, que quando começou esse atual conflito, tá bom? Beleza, então a gente já tem aqui os três passos da proposta, que foi elaborada por israelenses, levada ao Conselho de Segurança da ONU pelos Estados Unidos e com 14 votos a favor, zero contra e uma abstenção, que foi da Rússia. E aí nós temos o que falta,
que falta, então, para a gente chegar a um consenso? O Hamas, ele ainda não oficializou, mas deve oficializar ainda agora já, você deve estar vendo esse vídeo, pode ser que aconteça. Mas ele já se mostrou, já anunciou disposto a aceitar o acordo, ele já aceitou, na verdade, já falou que ia aceitar, segundo o porta-voz, o Abu Zahri. Mas ele também cobra, principalmente os Estados Unidos, de pressionar Israel para que também cumpra o acordo, como eu falei para vocês, para evitar qualquer tipo de blefe em relação a isso. Que o acordo seja cumprido dos dois lados, certo? Então ele pressiona, fala, ó, então a gente não quer que a gente cumpra e o outro lado não cumpra. Isso acontece dos dois lados, logicamente, né? E o primeiro-ministro de Israel, primeiro-ministro, que é o Benjamin Netanyahu, que a gente tem falado bastante nos últimos tempos aí, ele se mostrou disposto, né? Mas ele se viu também cada vez mais isolado. Ele tem apoio dos Estados Unidos, tá? Isso não se enganem, tá? A gente não está aqui para também acreditar 100% nas pessoas de nenhum lado. Mas ele tem apoio, mas ele se mostrou disposto, rende a essa pressão internacional que tem acontecido, de vários líderes mundiais pressionando, pedindo esse cessar-fogo. Porém, isso não é surpresa para ninguém que a guerra o mantém no cargo. A guerra é uma das a justificativa, a grande justificativa para o Netanyahu não ceder à pressão interna. A gente já também fez vídeo aqui no canal que existe uma pressão interna em cima do Benjamin Netanyahu, principalmente relacionado à corrupção feita dentro do seu próprio governo. Então ele tem a popularidade do Netanyahu dentro de Israel cai cada vez mais, e também com o processo de guerra também a popularidade vem caindo porque ele é acusado de conduzir mal o processo de guerra, né, que vem acontecendo nesse momento. Só que a guerra é uma justificativa, é aquela justificativa do sionismo. O Netanyahu, desde o início, falou assim que ele só ia terminar, só ia tirar as tropas definitivamente do território quando eliminasse 100% o Hamas, o que mostrou que não é o que vai acontecer. E se ele retirar as tropas agora, de fato, não foi aquela ideia daquele plano inicial dele. Existe uma pressão dentro de Israel para que ele continue, que ele não aceite esse cessar-fogo, uma pressão principalmente feita por ortodoxos que querem, né, ou sionistas, na verdade, mas a pressão maior tem sido feita para retirar, para um acordo de cessar-fogo. Acontece que, como a guerra faz bem ao seu cargo, e isso é real, sabe? A gente não está aqui ironizando de nenhuma forma, ela faz bem ao seu cargo, porque mantém o Netanyahu no cargo com a justificativa que ele só pode sair desse cargo, ou ele só pode pensar na política depois de resolver isso. Isso pode enfraquecer o próprio Netanyahu, mas ele também já está enfraquecido com o processo de guerra, porque a popularidade vai caindo. Na verdade, ele vem ficando cada vez mais encurralado, tanto nas questões nacionais quanto nas questões internacionais, tá bom? Então tá aí essa notícia pra gente. Sempre que tiver alguma atualização que a gente considera aqui que seja fundamental trazer para vocês. Uma coisa importante destacar: vai ser o fim do conflito? Talvez esse conflito atual a gente possa chegar a um fim, mas não a um fim de uma guerra. Uma guerra que existe desde 1947, 1948, tá? Já ficou muito claro para a gente, eu estou descentralizado, peraí. Já ficou muito claro para a gente aqui, e eu acho que isso é importante demais a gente destacar, que eu estou descentralizado. É importante destacar isso, de que esse atual conflito que acontece é resultado de uma guerra que dura mais de 50, 60, 70 anos. Isso ok, a gente já está entendendo. E não é por causa disso com o fim desse conflito, que a guerra geral vai acabar. Afinal de contas, já entendemos também que é praticamente, na prática mesmo, impossível existir, olha só, é impossível existir uma relação de paz entre Israel e Palestina, visto os interesses de cada lado. Enquanto houver, por exemplo, de um lado de Israel, por exemplo, o sionismo com uma proposta de derrubar o outro. Certo? Então a gente precisa entender isso também. Do outro lado também. Tá? Do outro lado da Palestina também. Porque se sente ameaçado. Então,
A ideia de se formar um Estado, ela não, partindo dos dois apenas, ela não se concretiza. É preciso de um esforço internacional, de uma solidariedade e um esforço internacional, uma pressão internacional. E isso a gente sabe que é bem difícil de acontecer, principalmente por conta dos apoios internacionais que estão ali. Os apoios que não querem necessariamente um fim de uma guerra, um fim definitivo de uma guerra. Compreenderam? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham compreendido parte aí desse cessar-fogo. Se tiver mais alguma informação, eu trago aqui para vocês. Vou ficando por aqui, amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui!